Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alisson Ayrton Monteiro da Silva e eu estou aqui para poder trazer uma mensagem de Deus, segundo a vontade dele, que é a sua salvação, para que um dia você venha enxergar e a ver a glória dele nos céus. Eu venho trazer para você uma passagem muito conhecida, já pregada muitas vezes. Diversas vezes foi contada a história de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Este rapaz passou por grandes dificuldades na sua vida e muitas vezes deixou de ser reconhecido pelos seus familiares. É muito triste de ver isso acontecer hoje em dia. Pessoas que são rejeitadas, não simplesmente pela aparência, mas às vezes pela forma de falar, quem sabe até por uma doença. Olha, senhor e senhora, eu estou aqui não para dizer isso, não para que a minha imagem seja lembrada, mas para que um dia, se você lembrar disto que eu vou ler para você na palavra e vou falar, segundo aquilo que eu creio que Deus me mandou dizer, isso venha fazer diferença na sua vida e venha fazer com que você um dia se arrependa. Porque qualquer palavra que é lançada segundo o coração de Deus, ele tem que gerar um arrependimento, uma edificação. Porque qual é a palavra que Deus daria ao seu filho que fosse para fazê-lo se afastar? Eu te pergunto agora, e você não vai ter como me responder a não ser que você comente: como está a sua vida perante a presença do Espírito Santo? Aquele que a cada segundo ele tem que estar ao seu lado, para que, se por acaso a trombeta soar no céu, enquanto você ainda viver, se você estiver por um segundo afastado dele, como poderá ser levado aos céus e transformado? Eu venho aqui dizer umas passagens ao qual eu me indignei. Me indignei por quê? Porque Davi estava levando a comida para os seus irmãos. E depois eu vou dizer outras coisas em uma breve pregação a qual eu estou começando agora. No capítulo 17 e versículo 23 está escrito: E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército um dos filisteus, o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme estas palavras. E Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele, temiam grandemente. Eis, e dizia aos homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, ele dará a sua filha, e lhe fará livre a casa de seu pai de Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir este? Tirará a afronta sobre Israel? E quem, pois, este incircunciso é, filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? Eu venho aqui te lembrar que Davi, há poucos dias antes de ocorrer este encontro entre ele e o gigante, ele era apenas um rapaz que estava... Na cultura judaica, existem dois tipos de rebanhos de ovelhas. Na cultura judaica, quando o homem, o dono da casa, o pai dos filhos, existem sempre ovelhas brancas e ovelhas malhadas. Na cultura judaica, eles preferem deixar à vista dos seus vizinhos, nas suas terras, no pasto que dá acesso para a rua, dá acesso ao povo, sempre as ovelhas que não contêm manchas na sua pelagem, porque esta ovelha que não contém manchas, a lã dela pode ser vendida
Então eu comecei a analisar algumas passagens referentes a essa que eu acabei a ler. Um pouco depois, Eliabe chegou no versículo 28 e disse: E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira e perguntou: Por que desceste aqui? Com quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? O que eu tenho para te dizer, ó rapaz, jovem, homem, mulher? Eliabe chegou agora, neste momento, ele confessou que Davi não cuidava das ovelhas, as ovelhas as quais eram valorizadas. Davi, ele estava ao lado das ovelhas que o seu pai não queria vender, ao lado das ovelhas que muitas vezes morreriam de velhas e seriam apenas descartadas, porque os judeus não comem carne de ovelha. Os judeus, além de não vender a lã da ovelha, que é a manchada, eles não comiam a carne delas. Eu venho te dizer, ó igreja, Davi não era apenas um filho que tinha uma aparência dócil, uma aparência ruiva, parecendo um moço bonzinho. A real aparência dos judeus são de homens altos, que contêm a sua estrutura formada, como posso te dizer, imponente. Quando as pessoas olhavam para os judeus dos outros povos, eles olhavam e viam homens grandes, ou viam homens que a sua aparência da semelhança eram homens rudes. E Davi, ele não continha nenhuma dessas características. Além de parecer um moço gentil, de aspecto bondoso, ele era também, no seu serviço prestado, rejeitado, porque as ovelhas eram sim de grande valor para os judeus. Davi, ele era colocado no pasto mais ao longe, no pasto ao qual não existia pasto, porque as ovelhas brancas, elas eram colocadas nos melhores lugares, onde continha pasto verde. E Davi estava cuidando das ovelhas no local aonde era deserto. Davi muitas vezes precisava se deslocar de um lugar para o outro, porque ele sentia carinho pelas ovelhas, para poder dar a elas um pasto, ao qual nas terras que as ovelhas brancas tinham apenas ao abaixar a sua cabeça. Deus, quando é mencionada na palavra que Davi era um homem segundo o coração de Deus, por que será que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque aquilo que o homem não deu valor, Davi, lá na frente, quando o rei Saul queria protegê-lo, colocando a sua armadura e dando a ele a sua espada, Davi, ele assume a responsabilidade de que eu te falo. As ovelhas que eu cuidava ao rei Saul eram ovelhas que haveriam de morrer de velhas, que não seriam usadas para nada. Mas quando vinha um leão ou um urso, eu as defendia. É isso que eu te digo, ó igreja. Qual é o valor que você está dando para aquilo que o mundo há de rejeitar? Eu te digo claramente que o mundo não vai te aceitar se você realmente é um servo de Cristo. Porque eu te digo que se você ainda tem com o mundo uma relação boa, ó jovem, ó homem e mulher, se você tem uma relação que o mundo te aceita de braços abertos, com Deus você não há de ter nada. Porque segundo esta palavra, nós seríamos rejeitados porque o Espírito que está no mundo não está em nós. Mas não deveríamos nos preocupar, porque nós seremos recompensados no final da nossa vida.
qual é o prazer que nós teríamos de agradar ao mundo e o mundo nos agradar. Temos relações íntimas, não falo de sexo e nem de outras coisas. Relação íntima é de uma relação, por exemplo, numa sala de aula. Enquanto os alunos começam a falar de festa, de bebida, se você é crente, você não vai estar nessas conversas. Aí vão dizer, fulano de tal, ele realmente é um cara meio afastado, vamos deixar ele para lá, porque ele não fala sobre nada que nos dê prazer. Porque o homem só encontra prazer no mundo enquanto ele está sem Cristo. Porque o homem que está com Cristo não encontra prazer nas coisas do mundo. E o homem do mundo, quando ouve a respeito de Cristo, se ainda não chegou o tempo determinado por Deus de ele se converter e aceitar o Evangelho, então ele está simplesmente negando a Cristo. Ele vai simplesmente fingir que não ouviu. Ele não vai dar crédito àquilo que eu estou dizendo, porque é isso que eu estou falando. Muitas vezes, quando a pessoa ela não está querendo ouvir uma palavra e por acaso colocou nesse vídeo, quando ela perceber que fala de Deus, ela vai simplesmente trocar. Mas quando o Espírito Santo de Deus fala no coração do ser humano, você vai vir para Cristo, e Cristo é seu Salvador, Ele é seu Redentor. E ele começa no YouTube pesquisar pregação de arrebatamento, pregação dos últimos dias. Aí ele vai ouvir. Aí ele vai dar crédito, ele vai dar valor para o que Cristo tem para ele. Porque chegou o tempo e a hora de Jesus Cristo salvar este homem ou mulher. De fazer com que o homossexual deixe de ser homossexual. Faça com que a mulher que antes procurava outras mulheres venha procurar Cristo para poder dar a ela o verdadeiro prazer e alegria de salvação. Não desejo carnal, porque Cristo não dá isso a ninguém. Não existe em Cristo prazer carnal, porque esta carne ela vai ser desfeita e transformada em um corpo glorioso. Aqui eu te digo a respeito dessa palavra. Você tem pouco, não tem? Davi também tinha pouco. Davi ele não tinha praticamente nada. Mas quando um leão e um urso queria vir destruir aquilo que até mesmo o pai dele não queria dar valor, ele valorizava. Porque Eliabe disse: aonde estão as suas poucas ovelhas, que deixaste tu lá no deserto? Eliabe era judeu, e as ovelhas pelos judeus, elas são sim valorizadas. Então Eliabe ele estava falando a respeito das ovelhas que não têm valor, as ovelhas manchadas, as ovelhas cuja sua pelagem não teriam valor financeiro. Meu irmão e minha irmã, às vezes você só dá valor às coisas financeiras, né? Aleluias, glórias a Cristo. Eu te pergunto, até quando você vai viver como Eliabe e dar valor apenas às coisas terrenas, enquanto Davi, sabendo que aquelas ovelhas aqui na terra não valiam nada, ele começou a protegê-las e colocar a própria vida em risco para poder deixá-las vivas. Essa palavra eu venho te deixar para que você um dia venha se lembrar dela. E caso ainda esteja procurando a Cristo, encontre o verdadeiro sentido da vida, que é dar valor para o que o mundo rejeitou. Porque o homem que não ajunta com Cristo está espalhando, e aquele que não é a favor é contra. E na palavra de Deus diz que se por acaso existe uma luz em ti, naquela parábola da candeia,
Se essa luz está em ti, ou por acaso você está procurando esta luz para você, a luz do Espírito Santo de Jesus Cristo, se você está procurando essa luz ela vai ter que iluminar. Porque se por acaso você não estiver iluminando aonde você passar, até mesmo aquilo que você tem, ou aliás, aquilo que você pensa ter, lhe será tirado. Porque a luz que Cristo coloca em você, ela é uma luz que vai iluminar e vai tirar as pessoas que estão nas trevas. Desde já eu te agradeço, ó homem ou mulher, jovem ou criança, idoso, ancião, anciã, que ouviu essa pregação, essa pequena palavra de 15 minutos. E desde já eu peço para que Jesus Cristo, Deus nosso Pai, abençoe este homem e mulher. Que a graça e as consolações do Espírito Santo, o poder imensurável de Jesus Cristo, a redenção e o perdão dos pecados já estejam sobre você, em nome de Jesus. Amém e amém.